Enquanto você assiste a este vídeo, milhares de iranianos arriscam suas vidas nas ruas. Não é a primeira vez que isso acontece, mas dessa vez algo mudou. O regime que sobreviveu a 45 anos de sanções, protestos e tentativas de golpe está mostrando rachaduras profundas pela primeira vez na história. Seria esse o momento ideal que Washington esperou por décadas? Será que estamos em uma janela perfeita de alinhamento para a queda do regime iraniano? Fica aí que neste vídeo nós vamos descobrir. Regimes autoritários não caem apenas porque a economia está ruim ou porque as pessoas estão insatisfeitas. A União Soviética sobreviveu a décadas de estagnação. A Coreia do Norte sobrevive até hoje em condições inimagináveis. Regimes caem quando perdem três coisas simultaneamente: legitimidade interna, capacidade de repressão e apoio externo. Se você é um estrategista em Washington olhando para o cenário iraniano atual, você vê uma janela que pode não se abrir novamente por décadas. Veja, o Irã não é a Coreia do Norte, não é uma sociedade completamente isolada e controlada. É um país com 85 milhões de habitantes, onde 70% da população tem menos de 40 anos. Uma geração inteira que cresceu com internet, com acesso à informação, com sonhos que vão muito além das fronteiras impostas pelos ayatolás. Essa geração não tem memória da Revolução de 1979, não viveu a guerra Irã-Iraque dos anos 80, não foi doutrinada pelo fervor revolucionário inicial. Cresceram com smartphones, com VPN, com acesso, mesmo limitado e censurado, ao mundo exterior. Vê em Dubai a 2 horas de voo operando no século XXI. Vê em Istambul, Tel Aviv, cidades próximas onde jovens têm liberdade, oportunidade, futuro. E comparam com Teherã, onde mulheres são presas por mostrar cabelo, onde estudar determinados assuntos é proibido, onde expressar opinião política leva à cadeia, onde a economia está tão destruída que formados em universidades prestigiadas trabalham como motoristas de Uber. Mas tem algo mais profundo acontecendo aqui. Essa juventude não está pedindo reforma, não quer versão melhorada da República Islâmica, quer fim total do sistema. Não estão negociando, estão exigindo e chegaram à conclusão devastadora para qualquer regime. Não temos medo de morrer porque já não estamos vivendo. Quando população, especialmente população jovem, perde medo da morte, regime autoritário está terminado. É só questão de tempo. Estudos históricos de revoluções bem-sucedidas, desde a queda do Muro de Berlim até a Primavera Árabe, mostram um padrão fascinante. Existe um momento crítico onde 3 fatores convergem: deslegitimação do regime, fadiga das forças de segurança e pressão externa coordenada. E aqui está o ponto crucial. O Irã está exatamente nessa interseção agora. Primeiro, a deslegitimação. O regime iraniano está enfrentando a maior crise de legitimidade desde a Revolução de 1979. Não são apenas os jovens nas ruas, são os próprios clérigos que começam a questionar publicamente. São famílias da classe média que perderam o medo. São até membros do establishment que percebem que o navio está afundando. Segundo, a fadiga das forças de segurança. Relatórios de deserções na Guarda Revolucionária aumentaram 40% no último ano. Isso não é coincidência. Quando você ordena que jovens soldados atirem em jovens manifestantes que poderiam ser seus irmãos, suas irmãs, algo quebra por dentro. E terceiro, e aqui chegamos ao nosso argumento central, a pressão externa. E esse é exatamente o fator que ainda não está sendo aplicado na intensidade necessária. E é exatamente aqui que chegamos à pergunta central. Os Estados Unidos deveriam ser o catalisador que empurra o Irã além do ponto de não retorno? O regime iraniano não é apenas mais um governo autoritário desagradável. É a fonte primária de instabilidade no Oriente Médio há 4 décadas. Pensa comigo, quem financia o Hezbollah no Líbano? Irã. Quem armou os Houthis que atacam navios comerciais no Mar Vermelho? Irã. Quem treinou milícias xiitas no Iraque que mataram soldados americanos? Quem forneceu drones para a Rússia usar na Ucrânia? E acima de tudo isso, quem está há meses, talvez semanas, de desenvolver uma arma nuclear? O Ocidente está assistindo ao Irã com a mesma letargia que assistiu à Síria, à Líbia, ao Sudão, como espectadores de uma tragédia que se desenrola em câmera lenta. Mas essa não é apenas negligência, é uma falha estratégica catastrófica. Pense assim, em 1989, quando o Muro de Berlim caiu, não foi porque os alemães orientais simplesmente decidiram derrubar tijolos. Foi porque existia uma arquitetura de apoio ocidental que havia minado sistematicamente a legitimidade do regime comunista por décadas. Rádio Livre Europa transmitindo verdades. Programas de intercâmbio
mostrando alternativas, sanções econômicas coordenadas, pressão diplomática implacável. E mais importante, havia clareza moral. Ronald Reagan não tinha medo de chamar a União Soviética de Império do Mal. Não porque fosse bom para a diplomacia, mas porque a verdade tem poder. Agora compare isso com a resposta ocidental ao Irã. Sanções tímidas que deixam brechas do tamanho de porta-aviões. Declarações diplomáticas que são esquecidas no dia seguinte. Uma relutância patológica em chamar o regime pelo que ele é, uma ditadura teocrática brutal que mantém seu povo em cativeiro. O Irã não é apenas mais um país problemático, é o epicentro de instabilidade em toda uma região. Suas proxies, Hezbollah no Líbano, Houthis no Iêmen, milícias no Iraque e Síria, são tentáculos de influência que desestabilizam nações inteiras. O regime iraniano gasta estimados 16 bilhões de dólares por ano financiando grupos terroristas e projetos de milícias. 16 bilhões que poderiam reconstruir a economia iraniana, mas que em vez disso, alimentam guerras por procuração que custam dezenas de milhares de vidas. Agora, imaginem um Irã livre. Um Irã onde esses 16 bilhões voltam para estradas, hospitais e escolas. Onde a energia jovem e empreendedora dessa nação de 85 milhões é liberada para criar, não para destruir. Não é utopia, é o padrão histórico. Países que saem de ditaduras para democracias, desde o Japão pós-guerra até a Coreia do Sul, desde a Polônia até o Chile, passam por transformações econômicas extraordinárias. Mas há um porém crucial. Isso só acontece quando a janela de oportunidade é aproveitada. E janelas históricas não ficam abertas para sempre. Aqui está a verdade inconveniente que ninguém quer admitir. Se o Ocidente não agir agora, o regime iraniano vai sobreviver. Não porque seja forte, mas porque oposições fracassam quando lutam sozinhas. Vejam a Primavera Árabe. No Egito, a revolução conseguiu derrubar Mubarak em 18 dias. Na Síria, Assad massacrou seu povo por uma década e ainda continuou por muito tempo no poder. Qual foi a diferença? No Egito, o exército eventualmente abandonou o ditador. Na Síria, Rússia e Irã forneceram apoio ilimitado ao regime. O Irã está em algum lugar entre esses dois cenários. A diferença é que ainda há tempo para empurrar a balança, mas esse tempo está acabando. A cada mês que passa, o regime aperfeiçoa suas táticas de repressão, instala mais câmeras de reconhecimento facial, treina melhor sua polícia na arte da intimidação sutil, prende líderes antes que ganhem massa crítica. A repressão está se tornando mais sofisticada, não menos. E uma das armas mais eficazes do regime é o tempo. Deixar que o ardor revolucionário se esfrie, deixar que o cansaço vença a coragem. O regime iraniano corta a internet durante protestos. É a primeira medida repressiva, porque sabem que a informação é munição. E por que esse é o timing? Porque os proxies iranianos podem ser reconstruídos. Se o regime sobreviver próximos 2 anos, vai começar a reconstrução. Levará 5, 10 anos, mas vai acontecer. E quando acontecer, o escudo protetor estará de volta. Outro ponto, porque os movimentos revolucionários têm janela, energia, coragem, disposição para arriscar tudo. Essas coisas não duram para sempre. Se a revolução não avança, se o progresso não é visível, a exaustão vence. Pessoas voltam para a sobrevivência cotidiana e o medo retorna. O movimento fragmenta. Vimos isso na Síria. Primeiros meses de 2011, parecia que Assad cairia em semanas, mas o regime aguentou, resistiu, contra-atacou e gradualmente a rebelião perdeu força até se transformar em guerra civil brutal que Assad venceu. Outro fator? Capacidade nuclear está chegando. Irã está há meses de conseguir a capacidade nuclear. Depois que a tiverem, toda a dinâmica muda permanentemente. O regime ganha imunidade contra qualquer pressão militar significativa. A combinação específica de fatores que existe agora, proxies destruídos, população mobilizada, elite rachando, sem capacidade nuclear, pode não existir novamente por décadas. É janela histórica. E janelas fecham. Se você ficou até aqui e gostou desse vídeo, deixe um like nesse vídeo e comente sua opinião aí embaixo. Está na hora dos Estados Unidos entrarem de verdade no desmantelo da ditadura iraniana?